No capítulo anterior, vimos a Robin conversando com o velho Sukiyaki sobre a antiga arma Pluton. Mas afinal, em que lugar de Wano está essa arma ancestral? Bom, como nós já sabemos em One Piece, nós temos 3 armas ancestrais: Uranus, Poseidon e Pluton. Poseidon, nós já sabemos a localização, que é a Shirahoshi. Uranus, a gente nem faz ideia do que seja. Mas agora Pluton, nós sabemos que está em Wano. Mas em que lugar de Wano está essa arma ancestral? A Robin disse que o Poneglyph lá de Alabasta falava que a arma estava em Wano, mas agora falta o Oda revelar aonde está escondida. Nós já tivemos a confirmação do Sukiyaki falando que ela está de fato em Wano, mas agora que estamos entrando nesse hiato em One Piece, vai ficar uma curiosidade para sabermos de fato a sua localização exata. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara, e no vídeo de hoje vamos trazer algumas pontas soltas que ficaram aí no arco de Wano, né? Nós estamos chegando no final desse arco, agora o One Piece vai entrar em um hiato aí de 1 mês, mas nós tivemos vários mistérios, várias coisas que o Oda colocou pra gente e não explicou de fato o que aconteceu, deixou tudo meio subentendido. Então a gente fez essa compilação e vai trazer aqui pra vocês hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Se está conhecendo o nosso canal a partir desse vídeo, se inscreve, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! O que o almirante Ryokugyu veio fazer no país de Wano? Nos últimos capítulos, esse almirante, que era um mistério para todos nós, finalmente resolveu dar as caras. Ele que chegou em Wano de supetão, sem avisar ninguém, já está tramando alguma coisa. Inclusive, nós vimos que ele está seguindo em direção à capital das flores, depois de já ter sugado os nutrientes, a vida, por assim dizer, de todos os derrotados lá da batalha de Onigashima. O que será que ele vai causar lá na capital das flores? Será que ele foi para Wano justamente com o intuito de capturar a Nico Robin? Ou foi para causar um alvoroço lá e tentar capturar geral? Não dá pra saber. Não dá pra saber também o nível de poder dele, né? Por ser um almirante, ele deve ser forte demais. Mas essa Akuma no Mi dele ainda é um mistério. Então, com certeza, o Oda tem muito a revelar do Ryokugyu. E também fica um ponto sobre a sua personalidade e qual será a linha de justiça que ele segue. Será que ele vai seguir a linha de justiça semelhante ao Akainu ou vai seguir mais pro lado do Fujitora? O que foi que o Bug causou para se tornar um Yonkou? Uma baita revelação que a gente teve nesse último capítulo é dos novos Yonkous, né? O Luffy a gente já esperava, ele já era até chamado de Quinto Imperador, mas o Bug, com certeza ninguém esperava por isso. Ninguém imaginou que o Oda ia ser louco a esse ponto, mas o que nos resta saber é o que o Bug fez para conseguir esse posto, né? Já foi uma surpresa ele ter conseguido o posto de Shichibukai. Mas agora de Yonkou, meu Deus. A última coisa que vimos sobre ele é que estavam indo à marinha para caçá-lo, assim como os outros Shichibukais. O feito que ele aprontou aí ou deve ter sido muita sorte ou muita cagada para ter conseguido esse título. Com certeza. Alguém deve ter feito alguma coisa por ele, ele deve ter levado os créditos e agora ficou como Yonkou. Mas nossa, para ter conseguido esse posto de uma hora para outra, assim, né? Deve ser uma coisa muito grandiosa que aconteceu por lá. É para acabar. Qual o outro nome e a antiga localização de Onigashima? Com a chegada de Marco em Wano, nós descobrimos que Onigashima tinha um outro nome. Ele simplesmente fala que, então é assim que essa ilha se chama? Onigashima? Então, pelo que tudo indica, ela possuía um outro nome. Será que esse outro nome tem alguma relevância para a história? E também, onde será que ela era localizada? Ao que tudo indica, pelo formato, né, do subsolo dela, parece que ela foi retirada de algum local. Da onde, né? Será que tem ligação com aquela ilha favorita do Kaido, que a gente já viu, né, numa história de capa? Não dá pra saber, mas com certeza Onigashima tem alguma coisa aí por trás. Também aquele crânio enorme na abertura do anime, a gente até viu ele se mexendo. Então algum segredo tem aí por trás de Onigashima. E por falar em Onigashima, será que essa ilha tem relação com a raça dos Onis? E justamente como falávamos, aquele crânio é muito intrigante. Por que que tem aquele crânio com aquela espada gigantesca justamente naquela ilha? Nós conhecemos um personagem já bem antigo na história de One Piece, o Demon Wars, que ele tem a sua estrutura, né, o seu rosto bem semelhante com a caveira que tem em Onigashima. Será que aquele pedaço de terra veio de algum local relacionado com essa raça dos Onis? Ou será que foi algum desses Onis, quem sabe até mesmo o próprio Wars, que separou esse pedaço de terra
de algum lugar, porque antigamente o Demônio Wars era chamado de Puxador de Continentes. E ainda sobre essa raça misteriosa, será que Yamato e Kaido não são humanos, mas sim os últimos descendentes da raça dos Oni? Bom, alguns capítulos atrás nós vimos o Kaido falando com a Yamato sobre essa raça dos Onis, né? Quando ele comenta que ela não deve ser amiga dos humanos, já que ela é um Oni. E será que realmente, quando ele fala isso, ele está falando no sentido literal, que eles não são humanos e são pertencentes a essa raça? A gente viu agora em Wano que, pelo visto, tem várias raças no mundo de One Piece. Não só os Shandians, não só os pessoal da Ilha do Céu e os Tritões, mas tem também os Lunares e, pelo visto, muitas outras raças, né? Será que os Onis também são mais uma dessas raças? E curiosamente, no flashback do Kaido, o único com chifres lá no território dele era ele, e não os outros da população. Então será que ele também é o último descendente, agora juntamente com a Yamato? O que será que aconteceu com essa raça, se de fato for uma raça? Qual a ligação do Zoro com os samurais de Wano? Será que ele é mesmo descendente do clã Shimotsuki? E esse ponto foi muito intrigante porque antes mesmo do Zoro ter o primeiro contato com Ryuma, que pertence ao clã Shimotsuki, ele já havia passado por um longo treinamento com um dos descendentes desse clã, que é justamente o seu mestre lá naquele antigo dojo. E ele ainda aprendeu uma expressão que era muito utilizada pelos samurais do país de Wano, o Tsunade. E agora no arco de Wano nós vemos até alguns personagens falando da semelhança do Zoro com o Ryuma, com o outro Shimotsuki, né, o Shimaru, que era aquele daimyo de Ringo. E quando esse daimyo apareceu lá no flashback da Yamato, ô louco, a semelhança dele com o Zoro, muito idênticos, né? A gente até pensou que era pai dele, mas o Oda acabou confirmando que não. Mas alguma ligação com certeza eles têm, né? O Zoro, ele tem muita semelhança com os samurais, né? Todo o jeitão dele remete muito ao país de Wano. E também por ter sido criado com o Shimotsuki, deve ter alguma ligação aí em tudo isso. Com certeza. Inclusive, o começo da vida do Zoro, antes dele chegar lá naquele dojo, nós não sabemos como que foi. Quem sabe ele já não é um descendente direto de alguém que estava no país de Wano, né? E por falar no Zoro, qual a explicação para aquela figura da morte vista por ele? Bom, após a luta contra o King, o Zoro ficou totalmente esgotado, ainda mais depois de ter tomado aquele remédio dos Minks. Teve um quadro em que a gente viu ele totalmente fora de si, pelo visto, e ele enxergou aquela figura da morte, né, aquele ceifador na sua frente, e depois disso ele desmaiou. Mas o que representou essa figura? Realmente o Zoro viu a morte? Inclusive, no penúltimo capítulo, o Zoro ele fez uma relação com isso, falando que ele voltou do inferno para acabar com o Sanji. Novamente ele citando essa relação com a morte. Muitos falam que tem a ver com a nova espada dele, a Ema, né, o Rei do Inferno. Mas será que de fato tem mesmo a ver? Ou será que é alguma coisa mais profunda que ainda não nos foi explicada? O que pode acontecer é daquela imagem ser, sei lá, uma personificação da Ema, mas muito difícil. O Oda vai ter que explicar o que era aquela caveira enorme ali, querendo ceifar a vida do Zoro, né? Porque a sobrancelha do Sanji voltou ao normal, mesmo após ele ter despertado o fator de linhagem? Como nós já conhecemos da família do Sanji, a sobrancelha enrolada é uma marca de todos eles. Especialmente os seus irmãos, eles têm a sobrancelha voltada para um lado, enquanto o Sanji, o único diferentão da família, tem a sobrancelha puxada para outro lado. E agora na luta contra o Queen, nós vemos que as características do próprio Sanji tiveram um upgrade muito elevado, justamente devido ao despertar do seu fator de linhagem. Esse fator de linhagem teve um aumento na sua força, na sua velocidade, agilidade, reação, enfim, muitas coisas. Mas uma delas que foi muito impactante foi a sua sobrancelha mudando de posição. Ela simplesmente ficou igual a dos seus irmãos e depois da luta ela voltou ao normal. Então será que a sobrancelha dele só vai virar para o outro lado quando ele ativar esse modo do fator de linhagem? Isso ficou meio confuso pra gente. Será que ele despertou o fator de linhagem, mas ele só vai ativar esse despertar nas lutas? Ficou bem confuso, né? O Oda ele tá precisando dar uma boa explicada de como vai funcionar isso a partir de agora. Porque o upgrade por si só, nossa, foi muito bom. Sim, e pra mim, uma vez despertado o fator linhagem, iria ficar daquela forma, né? E depois que voltou, não entendi nada. Será que dois dos supernovas que lutaram lá em Onigashima, Basil Hawkins e Drake, morreram?
Bom, no penúltimo capítulo de One Piece, o 1052, nós vimos uma conversa do Drake com o Hawkins. O Drake estava no chão, totalmente derrotado, mas o Hawkins estava numa situação mais preocupante ainda. Ele falou daquela sua porcentagem de sobrevivência durante a guerra, que era apenas 1%, e logo após dizer isso, ele simplesmente desabou, e a gente vê que ficou rastros de sangue, né? Isso, pelo visto, foi um possível indício do Oda que o Hawkins realmente morreu, e o Drake que estava junto com ele, a gente não viu mais nada, né? Então ficou essa dúvida, né? Será que os dois morreram ou não? Se os dois morrerem, de fato, pra mim vai ser uma perca gigantesca. Até porque os dois não são simplesmente quaisquer figurantes. Não, são dois supernovas que começaram sua jornada na mesma época que o Luffy. Eles teriam uma certa importância para a guerra. No caso, ficou mais aparente que somente o Hawkins veio a falecer e o Drake talvez não. Eu acho que o Drake não, acho que o Hawkins talvez. Mas mesmo se for só um deles, pra mim vai ser uma perca gigantesca. Pô, eles teriam que ter um maior desenvolvimento, né? Agora que estão começando a aparecer mais os supernovas, vai lá e dois deles morrem, ou um sequer. Ah, ô louco, o Apu tá vivo? Não tô aceitando isso. Falando sobre morte, que fim será que levou Orochi Kanjuro? Será que esse foi o fim conclusivo do clã Kurozumi? Bom, agora no arco de Wano nós tivemos vários indícios da morte dos dois personagens, né? O Orochi morreu umas 5 vezes, o Kanjuro morreu umas 10 vezes, mas agora realmente, depois da luta do Luffy contra o Kaido, a gente não viu mais os dois aparecendo. Será que finalmente, né, até meio feio falar isso, mas será que finalmente os dois partiram de uma vez, né? Porque ninguém aguentava mais ver esses dois. Eu, pelo menos, não aguentava mais. Mas o Oda não explicou isso ainda, então. Será que eles morreram? Será que eles ainda vão voltar pra aterrorizar mais o pessoal? O que será do clã Kurozumi a partir de agora, né? Será que esses dois vão ressurgir das cinzas para aterrorizar o novo Shogun do País de Wano? O Oda decidiu matar todo mundo no capítulo 1052. Eu espero que esses dois tenham morrido também. Se não, ô louco. E outros personagens que a gente não sabe o que aconteceu de fato é o próprio Kaido e a Big Mom. Será que eles vieram a morrer ou será que continuam vivos? A última sombra que vimos desses dois Yonkos foi eles caindo na lava. Depois disso, nem sequer uma citação sobre o que aconteceu com eles. Pra gente ficaria muito superficial dois dos mais poderosos personagens de One Piece sumir assim do nada. Será que eles vão voltar? Será que esse foi verdadeiramente o fim deles? O Akainu era suficiente para matar os dois? O que será que vai acontecer? Bom, eu acho que eles não morreram. Pelo menos acredito que o Oda não faria dessa forma, né? Deixar ali os dois pra morrer e nem falar pra gente realmente o que aconteceu. Ou talvez o Oda volte mais pra frente pra explicar como é que tudo isso aconteceu, ou realmente os dois não morreram e ainda vão voltar. Bom, eu assim espero, já que o Kaido é um personagem incrível e não gostaria de ver ele fora de cena. A Big Mom também, mas o Kaido, ô louco, né? Não dá. E, inclusive, onde será que está a tripulação de Big Mom? E um dos indícios que a gente pode ter para o Kaido e a Big Mom não terem morrido é a própria tripulação da Big Mom, que pode ter chego e salvado os dois, né? A gente viu que eles estavam indo para o país de Wano, teve todo aquele lance da cachoeira e eles não tinham conseguido chegar até o momento, mas será que eles chegaram e salvaram os dois ou será que nem chegaram ainda? Depois de tantas expectativas achando que os filhos da Big Mom chegariam na guerra de Onigashima para abalar ainda mais a situação, será que agora eles vão aparecer para fazer alguma coisa nesse arco? Nossa, porque misericórdia, né? A participação deles nesse arco foi cair da cachoeira. Pelo amor de Deus. Nunca vi tanta gente cair do cavalo igual a eles. No caso, caíram da cachoeira. Né? Ou quem sabe a marinha, quando chegou lá, deu um jeito de capturá-los, ou eles viram que a marinha estava chegando e começaram a ir para outro lado. Alguma importância eles têm que ter, que seja resgatando os dois. E uma outra curiosidade é sobre como vai ficar a rincha do Luffy com a Big Mom. Quase que uma das rinchas mais antigas da obra de One Piece, quando Luffy chegou lá na Ilha dos Tritões e depois de ter proclamado aquele território como dele, ele simplesmente falou para Big Mom que é atrás dela para chutar o seu traseiro. E agora que ambos já estiveram face a face em 2 arcos, como que vai ficar essa rincha? Eles vão lutar novamente ainda? Ou será que acabou dessa forma mesmo? Até porque a Big Mom ela foi para Wano atrás do Luffy, né? E lá em Wano ela lutou com um monte de gente, mas contra o Luffy que era bom nada, né?
Claro, eles tiveram a luta lá em cima, todo mundo contra todo mundo, mas não foi especificamente os dois ali resolvendo os problemas particulares dele. Com certeza o Luffy não tá nem aí pra Big Mom, mas ela deve estar muito brava com ele, querendo resolver tudo isso, né? Agora, não sei se a gente vai ter espaço na obra pra isso. Acredito eu que não, que os dois não vão se enfrentar assim diretamente, porque se a gente for parar pra pensar, onde o Oda vai encaixar isso, né? Só se for numa guerra final, a Big Mom voltar. Mas acho que todo mundo já está até um pouco cansado de ver ela atrás do Luffy. Então, acredito que isso não vai acontecer. Mas alguma explicação o Oda vai ter que dar. Particularmente, essa era uma rincha que eu gostaria muito de ver. Imagina os dois lutando, seria muito incrível, ainda mais agora que a Big Mom deve estar totalmente pé da vida com o Luffy. Ela já teve o seu território totalmente bagunçado por ele, e agora uma derrota justamente para o Luffy, sendo ele proclamado como o novo Yonko no lugar dela. Então, Oda, por favor, coloque só alguns quadros dessa rincha e eu já vou ficar satisfeito. E falando nesses dois antigos Yonkos, será que Kaido e Big Mom têm as suas Akuma no Mi despertadas? Agora em Wano a gente vê alguns personagens despertando as suas frutas, como foi o caso do Kid, do Lau e também do Luffy. Mas o Kaido e a Big Mom a gente ficou bem intrigado para saber se eles realmente têm essa habilidade ou não tem. O Kaido a gente viu a sua forma híbrida, viu várias das suas habilidades. A Big Mom a gente também viu ela naquela forma em que ela ficou ainda maior. Mas o despertar em si que a gente imaginava, a gente não viu, né? Não sabemos se isso que o Oda mostrou foi o despertar, mas o Oda não deixou isso explícito, né? E geralmente quando ele coloca o despertar, ele deixa bem explícito que esse é o despertar. E no caso do Kaido e da Big Mom, não tivemos isso, né? Isso era algo que eu também adoraria ver, até porque é capaz de todos os personagens terem as suas Akuma no Mi despertadas e os dois não. Até os carcereiros de Impel Down tinham as suas Akuma no Mi despertadas e o Kaido e a Big Mom, nada. Eu acho que faltou isso, quem sabe o Oda ele fala mais pra frente mesmo, ou quem sabe se é algum poder que o Oda ele está guardando para utilizar na saga final. Aonde está o Caribou e o que ele está fazendo agora? A última aparição de Caribou agora em Wano foi quando ele deu aquele mundaréu de comida para o Luffy se recuperar e voltar para a batalha contra o Kaido. Mas fora isso, nós vimos ele desejando de toda forma escapar de lá, fugir e quem sabe encontrar até a sua antiga tripulação e ir para aquela cidade que ele teve na sua história de capa. Mas onde que ele está? Por que que ele sumiu? Será que ele está aprontando alguma coisa? Será que ele vai aproveitar que a marinha está chegando lá para entrar escondido pelos navios e dar um jeito de fugir? Depois de tudo aquilo que a gente viu ele fazendo lá na Ilha dos Tritões, a gente fica até meio receoso quanto a ele, né? Porque sempre que ele tá muito quietinho assim, ele tá aprontando alguma coisa. E agora em Wano pode não ser diferente. Ele pode estar ali, ó, na espreita, aprontando alguma coisa. Ele tem várias informações importantes, como a localização da Poseidon. Então a gente tem que ficar meio de olho nele. E também a gente se pergunta, qual será a importância desse personagem? Pra mim ele é um personagem meio aleatório. Mas o Oda tá trazendo ele desde a Ilha dos Tritões, então à toa não deve ser, né? E é muito estranho se ele aparecer somente pra deixar comida pro Luffy ou somente pra pegar uma chave escondida. Seria muito estranho um personagem como ele aparecer somente pra isso. Até porque com essas informações que ele tem, talvez ele pode já estar com a tripulação da Big Mom e fazer um acordo para fugir de lá com eles. Até quem sabe se a Big Mom e o Kaido já estiverem no navio, para eles vai ficar muito mais fácil ir atrás de uma das armas ancestrais. Nesse arco nós tivemos a aparição de muitos personagens intrigantes. Um deles foi Zunisha. Mas onde estará Zunisha agora e o que ele está aprontando? Em alguns capítulos atrás, nós vimos o Zunisha conversando com o Momonosuke, em que ele diz que vai respeitar a opinião do Momonosuke em não abrir as fronteiras do país de Wano agora e iria se sacrificar por essa decisão dele. Depois disso, ele simplesmente sumiu. E o que foi muito intrigante foi justamente ele dizendo que ia se sacrificar. O que será que o Zunisha tá aprontando? Nós achamos que ele ia ficar lá para lutar contra a marinha, mas ele foi embora, né? E por fim, o que são as fronteiras de Wano? Nós vemos muitos personagens falando sobre as fronteiras do país de Wano estar fechado. Anteriormente nós especulávamos que essas fronteiras seriam algo mais político do próprio país, mas agora recentemente parece que não. Provavelmente deve ser alguma coisa envolvendo a parte física e estrutural do próprio país de Wano, ou quem sabe algum mistério mais profundo que ainda não nos foi revelado. E bom pessoal, esse foi alguns dos pontos que ficaram sem explicação
por enquanto no arco de Wano. Nós sabemos que agora o One Piece estará entrando em um hiato, que o Oda vai aproveitar para tirar algumas férias, só que a gente ainda está na curiosidade do que vai acontecer nesse final. Nós trouxemos vários pontos para vocês, mas caso a gente acabou deixando passar algum, deixem aí nos comentários. Mas então é isso, pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Então, até a próxima. Tchau!